Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ao invés de se preocupar com o alimento, ao invés de ficar buscando bebida, roupa, priorize algo que é muito mais importante. Priorize a Deus. Priorize o reino de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, que Deus sempre vai suprir a sua necessidade. O povo judeu passou 40 anos no deserto. Deserto, todos nós sabemos que há carência de tudo. Não tem água, alimento raro, quase não tem, roupa nem pensar, né? Conforto nem pensar. Mas Deus supriu aquele povo durante 40 anos. Supria com alimento, com maná, supria com carne, supria com água, supria com as roupas que não se desgastavam. Então entendo, irmãos, Deus garante o nosso suprimento, mas para isso nós devemos priorizá-lo, priorizar a obra do Senhor. Porque, como nós vimos em João 3,27, nada nós receberemos se não for com uma concessão de Deus. É Deus que nos garante o sustento, não é o seu emprego. O seu emprego ele pode faltar a qualquer momento, mas Deus nunca faltará na sua vida. Não é o seu dinheiro, os seus recursos. Os seus recursos, o seu dinheiro pode acabar, mas o recurso de Deus nunca se acabará. Então a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, a nossa prioridade a Deus é que nos garante o suprimento. Deus cuida de nós. Nós vimos em textos anteriores que os pássaros são cuidados por Deus. Os lírios do campo são vestidos por Deus. Então Deus nos deu a vida e Ele tem, de certa maneira, uma responsabilidade sobre nós, cuidar de nós, né? E colocar todas as oportunidades para que nós nos convertamos à sua palavra e colocar todas as oportunidades para que nós aceitemos a Jesus Cristo como o único Senhor e nós tenhamos a garantia da vida eterna. O objetivo maior de Deus, sabe qual que é? Te levar de volta para o paraíso, para o reino de Deus. Esse é o objetivo maior de Deus. Esse é o foco maior de Deus. Então, se Ele tiver que permitir que você perca um olho, um braço, ou algo precioso para que você seja salvo, Ele vai permitir. Entendam, Ele sacrificou o que Ele tinha de melhor, o seu único filho, que morreu torturado para nos salvar. Então Ele vai fazer tudo para nos salvar. E Ele nos supre em todas as nossas necessidades, não só a salvação. Entenda, irmãos, busque em primeiro lugar o alimento do Espírito, a bebida do Espírito, a vestimenta do Espírito. Busque em primeiro lugar as coisas espirituais. Nós temos que mudar de nível, nós temos que mudar de patamar. Nós não podemos ficar andando como os ímpios, aqueles que não conhecem, não creem no Senhor, não conhecem a palavra de Deus, andam. Eles andam preocupados com emprego, eles andam preocupados com comida, com bebida, com vestimenta. Eles priorizam essas coisas, eles buscam em primeiro lugar essas coisas. Nós buscaremos em primeiro lugar o alimento, a bebida e a vestidura do Espírito, aquilo que é espiritual, porque nós somos um pouco mais espirituais do que eles.
nós valorizamos mais as coisas espirituais. Então a nossa prioridade tem que ser essa, buscar em primeiro lugar o espiritual. E quando você faz isso, Deus te acrescenta aquilo que é material, Deus te acrescenta aquilo que é físico. Entende, irmãos? Tem que priorizar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, é priorizar ao Senhor, é fazer em primeiro lugar para o Senhor, né? É demonstrar amor para o Senhor. E não se demonstra amor ficando inquieto por coisas materiais. Se eu perder emprego, quem vai me sustentar? Confia no Senhor. Se você perder o emprego, é porque Deus tem um emprego melhor para você, se você prioriza a Deus. Então o segredo é priorizar o Senhor, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas espirituais, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Entendam, eu sempre cito um exemplo. Você pode ter muita abastança na sua casa, muitas roupas, pode ter que nem aquela menina lá, 500 pares de sapato lá, né? Não vai dar tempo de usar. Pode ter tudo isso, mas de uma hora para outra você pode ser recolhido, você pode ser recolhida. E aí? Se você não cuidou do espiritual, se você não aceitou o Senhor, se não ouve a palavra, não procura obedecer a palavra, vai perecer, irmãos. Vai ter a eternidade, não é anos, é a eternidade de sofrimento. Mas se você priorizar aquilo que é espiritual, em primeiro lugar é Deus, a palavra de Deus, depois eu vou para essa festa, depois eu vou para esse compromisso, depois eu vou fazer aquilo, primeiro para o meu Deus, né? Quando você faz isso, você tem uma garantia eterna, né? E aquilo que é momentâneo, Deus te suprirá. O Senhor diz, não andeis, é ordem do Senhor, não fique inquieto a respeito de comida, de bebida e de vestido. É como se Deus falasse, deixa comigo, procura primeiro o que é espiritual, procura primeiro a minha presença, procura primeiro o reino de Deus, as leis do reino de Deus, né? Porque a justiça, né? O reino de Deus, a justiça é a palavra do Senhor. E Deus vai cuidar do resto, Ele vai te suprir. É claro que Ele vai te dar oportunidades, não pensa que vai cair tudo no seu colo. Ele vai te abrir as portas, vai dar oportunidade, você vai caminhar e você vai conquistar suprimento, bebida e roupas, vestimento. Então entendam, é isso que Deus quer de nós, que nós priorizemos aquilo que é espiritual, e Ele vai nos acrescentar aquilo que é material. Amém? E no versículo 34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, não queira viver o amanhã hoje. Tem gente que tem compromissos, tem missões, tem coisas para fazer amanhã e já começa a fazer hoje. Então não queira viver o amanhã hoje. Viva o amanhã, amanhã. Hoje você tem que viver hoje, o dia de hoje. Basta a cada dia o seu mal. Todos os dias tem luta. Se você fica pensando muito no amanhã e não cuida do hoje, corre um risco enorme de nem chegar no amanhã. Então, irmãos, faça a obra hoje, né? Interceda hoje, e amanhã faça de novo. Faça aquilo que é direção de Deus. Não queira fazer hoje aquilo que deve ser feito amanhã. Tem cada coisa no seu dia. Então, viva um dia após o outro. Tá? Como tem uma frase lá no AAA, só por hoje. Né? Só por hoje. Cuida do hoje. Amanhã você cuida do amanhã. Se fica pensando no amanhã, você pode cair hoje. Né? Você pode ter problemas hoje. Então, foque hoje.
É claro que você pode planejar, pode projetar o amanhã, mas você não vai ficar inquieto por causa do amanhã. Não vai ficar preocupado. O que é preocupar? É você ter uma pré-ocupação. Isso é mal. Então, viva a cada dia com intensidade. E viva o amanhã, amanhã, e não hoje. Não fique inquieto com as coisas de amanhã. Amanhã você passa a ficar concentrado, focado e ter cuidado das coisas do amanhã. Porque senão, irmãos, muitas vezes, o amanhã não é necessariamente o dia seguinte. Muitas vezes, você tem um compromisso, alguma coisa séria daqui a um mês. Né? Tem lá, marcado uma cirurgia daqui a um mês. A pessoa começa a se preocupar no dia que foi marcado. Fica um mês sofrendo, irmãos. Não vive, não age, não dá fruto, não prospera, porque ela fica o tempo todo preocupado com a cirurgia daqui a um mês. O amanhã pode ser daqui a um mês também. Entendam? Então, vai vivendo a cada dia. Quando chegar na hora, aí você vai tomar os cuidados. É claro que você vai planejar, mas não ficar preocupado, inquieto. Porque a preocupação, ela só vai fazer algo ruim no seu corpo. Vai te trazer uma ansiedade. Vai te acrescentar, como acrescenta em algumas pessoas, gastrite, úlcera, tudo que é ruim, irmãos. Se preocupar fosse bom, irmãos, a gente se preocuparia, mas só que não tem nada de positivo. O que tem de positivo é planejamento. Você planejar, não, quando chegar naquele dia vai ser assim, 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 pronto, desligo. Né? Vou viver a cada dia até chegar a hora. Amém, povo de Deus? Então não fica ansioso, não. Né? Eu estou orando para o meu filho se converter. Enquanto ele não se converte, que ele vai se converter amanhã, a pessoa fica sofrendo pelo filho. Não, irmão. Planejou, está orando, então não fique inquieto, irmãos. Porque o tempo pertence ao Senhor. Quanto mais você ficar inquieto, mais Deus vai dar a oportunidade de você tirar essa inquietude. Ou seja, Ele vai prolongar os prazos. Mas quando você estiver na confiança, quando você atingir os propósitos do Senhor, porque Deus não age, o tempo de Deus não é medido em minutos, ou horas, ou dias, ou meses. O tempo de Deus é medido em propósitos. Cumpriu o propósito, Ele libera. Não cumpriu o propósito, vai ficar retido, até cumprir. Nós acabamos de falar de João Batista. O João Batista cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão, então ele recolheu. Para que ficar fazendo o que aqui? Né? Então, o Senhor Jesus é a mesma coisa. Porque muitas pessoas falam, o Senhor Jesus viveu muito pouco. 33 anos e meio. Não, ele viveu o suficiente para cumprir a sua missão. Se fosse necessário um pouco mais, ele ficaria. Mas não era necessário, ele cumpriu a missão. Então, entendam, irmãos, é assim que nós devemos viver. Nós devemos cumprir a nossa missão a cada dia. E não ficar ansioso, quando meu filho vai se converter, quando a minha filha vai se converter, quando vai vir, quando Deus vai preparar um varão para mim, quando Deus vai preparar uma varoa para mim. Não, irmão. Confia, entrega na mão do Senhor, continua aí fazendo as suas orações e siga o seu dia a dia. Deixa que o amanhã Deus vai preparar e vai trazer a solução. Amém? Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Um outro ensinamento profundo do Senhor Jesus. Não nos cabe julgar, a não ser que você tenha a profissão de juiz, que vai julgar causas humanas aí, não nos cabe julgar. Sabe por quê? Porque nós não temos base para julgar. Muitas vezes você está julgando uma pessoa sem conhecer a história dela, sem conhecer a vida dela, os sofrimentos dela, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, o que levou aquela pessoa a agir de tal maneira. Você não sabe, irmãos. Você não sabe também o que tem no coração da pessoa. Qual é o propósito dela quando ela faz isso, quando faz aquilo. Não é? Você também não sabe das influências que aquela pessoa está sofrendo por uma ação de Satanás. Satanás pode estar bombardeando a mente dela de dia e de noite,
para que ela faça um monte de coisas erradas. Então nós não devemos julgar, irmãos. Nós devemos orar. Essa é a nossa missão. Orar pelas pessoas que a gente tem visto que não está se comportando de uma maneira adequada e que tem falhas. Porque é isso que vai mudar a situação. Julgar não vai mudar situação nenhuma. Nós temos que analisar as nossas vidas, nós temos que analisar as circunstâncias, analisar até as pessoas, mas não julgá-las, não condená-las. Porque nós não fomos constituídos como juízes. Porque se nós julgarmos de uma maneira incorreta, seremos julgados também de uma maneira incorreta. Entendam, irmãos? Muitas vezes, nas minhas reflexões, eu peço perdão a Deus, porque muitas vezes eu julguei determinada pessoa, um determinado líder, uma determinada denominação, e não me cabe a isso. Eu tenho que analisar e orar e ver também, ter o olho bom, irmão. Ver que sempre tem algo positivo que está sendo feito, né? Agora, quando tudo é escândalo, o que a gente tem que fazer é aquilo que o Senhor Jesus fez, denunciar, para que ninguém caia nesse escândalo. Mas não julgar, falar, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, porque está conflitando com a palavra, tal. Mas não ficar condenando. A gente não sabe o que está levando a pessoa a fazer aquilo. Às vezes é uma pessoa que, sem entendimento nenhum, perturbada pelo inimigo o tempo todo, uma cabeça bombardeada por Satanás, e está fazendo um monte de coisa, irmãos. A nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos, espíritos que enganam e bombardeiam a mente das pessoas para que elas façam coisas erradas. Amém? Porque você muitas vezes, nós muitas vezes, falhamos. Né? Nós queremos, aquele que é sábio, ele quer ser corrigido, mas ele não quer ser julgado e nem condenado. Amém? Versículo 3, ao versículo 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se você repara na visão, na conduta do teu irmão, aqui fala do teu irmão, hein? O texto é o argueiro que está no olho do teu irmão, muitas vezes irmão de fé. Veja primeiro se a sua visão não está distorcida. Você não tem uma trave na sua visão, distorcendo-a para que você veja coisas erradas em outras pessoas. É como aquele exemplo que nós citamos da mulher que tinha janela suja, então ela via tudo sujo do lado de fora. Mas o problema era a janela dela, não era a sujeira exterior. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa visão, porque primeiro nós temos que limpar a nossa visão. E como é que se limpa a nossa visão? Sempre olhando segundo a visão de Deus, sempre olhando com olho bom, sempre olhando à luz da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que ilumina toda e qualquer situação. Então aí nós vamos ver e podemos auxiliar as pessoas naquilo que elas têm de coisas que estão contaminando. Então entenda, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, corrigir a nossa visão à luz da palavra de Deus, para enxergarmos o argueiro nos olhos do irmão e poder ajudá-lo. Não condená-lo, não criticá-lo, mas ajudá-lo a tirar aquele argueiro, né? Porque muitas vezes nós estamos enxergando um argueiro porque tem uma trave no nosso olho, né? Então limpe a sua visão de acordo com a palavra de Deus, né? Eu estou enxergando isso como Deus enxerga, ou estou enxergando como uma visão humana? Eu estou enxergando isso como o Senhor Jesus enxergaria? Como nós pregamos recentemente, veja sempre o lado bom das coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem. Sempre tem um lado bom das coisas. Temos que enxergar isso. Quem tem um olho bom só enxerga. Agora, quem tem um olho mau, ele só vê o mal. E por isso ele só se alimenta do mal. Ela se contamina, tem seu corpo todo tenebroso, como diz a palavra.
Mas aquele que tem um olho bom, ele sempre vai ver coisas boas. Vai ver coisas boas mesmo naquilo que... Você vai ver coisas boas até num criminoso que ninguém dá nada por ele, você vai ver coisa boa. Como Deus viu no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor implacável, né? Participou ali da chacina, do apedrejamento de Estevão, perseguia, prendia cristãos. Mas Deus viu algo bom no Paulo e falou: esse é um vaso escolhido para mim. Deus sempre vê algo bom, por pior que seja a pessoa. Pode ser pior do que o Paulo, pode ser pior do que um criminoso que está lá na presídio de segurança máxima. Tem algo bom nele, e Deus enxerga isso. Aquela pessoa está lá porque ela está contaminada por Satanás. Entendam? A visão tem que ser espiritual. Quando você olha para alguém que só faz coisa errada, olha para um espírito que está soprando. E se você tivesse um óculos, uma vez assisti um filme que tinha um óculos que a pessoa colocava e enxergava os demônios. Se tivesse um óculos desse, você ia ver, irmãos, esses criminosos com um espírito no ouvido dele lá. Faz isso, faz aquilo outro. Tá? Essa visão que a gente tem que ter, uma visão espiritual, visão que tem um demônio, tem espíritos malignos, enganadores, bombardeando. E olha, irmãos, não é de um ou de outro, não. É da grande maioria. Até dentro da igreja tem cristãos, crentes que estão sendo bombardeados na mente por um espírito de engano, de mentira, de traição, que faz com que a pessoa faça coisa errada, se desvie da palavra, até se afaste da casa de Deus. Não deixe, se afastou, foi guiado por um espírito maligno. Está presente, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Entendam, irmãos? Muitas vezes, aquela pessoa que você não dá valor algum, Deus vai usá-la. E vai usar até mais do que nós estamos sendo usados. O mundo todo está sendo enganado por espíritos enganadores. O mundo todo está tendo a sua mente soprada através de pessoas que influenciam pessoas, que são influenciadas pelo... O demônio influencia um, e esse um vai influenciar outro. E uma grande multidão servem a deuses falsos, praticam idolatria, tudo porque está tendo a sua mente bombardeada por um espírito enganador, espírito maligno. Se tivesse a direção do Espírito Santo de Deus, não estaria na idolatria, não estaria no pecado, estaria servindo ao Senhor. Amém, povo de Deus? Então, nós temos que aguçar a nossa visão antes de querer tirar a trave do olho dos outros. Muitas vezes a trave do olho do irmão é menor do que aquilo que está na sua visão. Tá? Então, visão limpa de acordo com Deus, sempre enxergando espiritual, irmão. Nós temos que mudar de nível. Nós temos que sempre enxergar o espiritual. Está acontecendo alguma coisa, enxergue. Você está vendo o material, mas você tem que enxergar o espiritual. Não tem coisa do diabo aí. Tem coisa do inimigo aí. Tem armadilha. Às vezes tem algumas propostas. Ore espiritualmente. Tem uma armadilha do inimigo aí. Ou se não, isso é uma oportunidade de Deus. Isso é uma correção de Deus. Isso é uma bênção de Deus. Temos que ter essa visão à luz da palavra de Deus, irmão. Temos que parar de ser enganados. Sempre uma visão espiritual de tudo. Amém? E aqui, no versículo 6 diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos despedacem. O que diz esse versículo? O que significa não dar coisas santas aos cães e não dar pérola aos porcos? O que significa isso? O que é santo que nós podemos dar para o porco ou podemos dar aí para os cães? A palavra de Deus. Mas aí, pastor, aí conflita. Porque a palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pode ser um cão e um porco aqui na visão
espiritual é um escarnecedor, aquele que despreza e pisa na palavra de Deus, aquele que zomba da palavra de Deus, um escarnecedor. O que você tem que fazer com um escarnecedor? Você leva a palavra, ele zombou, ele brincou, ele escarneceu, ele pisou na palavra, não leve mais a palavra para ele. Entregue-o na mão de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Vai quebrantá-lo, vai quebrantá-lo, vai quebrantá-lo, até o ponto de ele estar receptivo à palavra, até o ponto de ele parar para ouvir. Quantos eram assim? Quantos disseram, eu nunca vou pisar numa igreja de crente? Quantos não brincaram com a palavra de Deus? Quantos não zombaram da palavra de Deus? E depois vieram as lutas, vieram os sofrimentos, e a pessoa não tinha o que recorrer. Aí veio alguém falar de Deus, ela estava mais receptiva, ela aceitava mais. Entende, irmão? Não tem outro caminho. Você que está orando para um familiar, você que está orando para um parente próximo se converter, tenha isso em mente. Você tentou levar a palavra, a pessoa não quis nem ouvir, até brincou, até zombou, ou mesmo desprezou. Entrega na mão de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? E não se espante quando Deus começar a quebrantar essa pessoa. Não se espante, tá? Porque esse é o processo. A pessoa começa a passar por lutas, por dificuldades, tribulações, até ela se render à palavra do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que têm, infelizmente, um coração endurecido pelo inimigo. O inimigo endureceu o coração da pessoa de tal maneira que ela passa a vida toda sofrendo e não se rende a Jesus. Não se rende à palavra de Deus. Irmãos, tem pessoas assim que são duras. Satanás endureceu o coração dela. E Deus tenta quebrantar, coloca luta intensa. Né? E a pessoa... Veja o caso dos ladrões na cruz. 2 ladrões condenados ao lado do Senhor Jesus, crucificados, morrendo. Um estava quebrantado, aceitou o Senhor. O outro ainda estava com o coração endurecido. Né? O coração estava endurecido. E sabe o que aconteceu? Um foi salvo, o outro não. Porque a pessoa ainda criticou, falou, você não é filho de Deus? Salva-te a ti e a nós também. Não é isso que ele falou? Então, tem pessoa que mesmo na cruz, irmão, age assim. Tamanho endurecimento que Satanás fez no coração dela. Tem pessoas assim, infelizmente, vão ter muitas pessoas que vão perecer assim. Mas não é a nossa função condená-las. Nós temos que levar a palavra e orar por elas. Irmãos, isso acontece. Às vezes você vê pessoas numa dificuldade enorme. Né? Por exemplo, eu vi um testemunho ontem que tinha um avião que estava caindo. Os pilotos sabiam que estava caindo, que estava tudo descontrolado, que eles iriam morrer. 2 pilotos. Um falou, misericórdia, Senhor, não socorre. O outro soltou um palavrão. O que você acha que vai acontecer com um, o que vai acontecer com o outro? Entende, irmãos? É assim. Tem pessoas que, mesmo na hora da morte, de sofrimento, não se rende a Deus, se revolta, fala palavrão, né? Se rebela. Por quê, irmão? Coração endurecido. Né? São pessoas que, quando você leva a palavra, ela rejeita a palavra, ela escarnece a palavra, ela zomba da palavra, ela xinga, ela fala palavrão. Não leve mais. Essa pessoa precisa de um intenso tratamento de Deus, um quebrantamento profundo. Deus permitindo que o inimigo faça aquela pessoa sofrer muito, para chegar ao ponto de falar, Senhor, me socorre. Chegar ao ponto de alguém chegar a falar de Jesus e ela ficar atenta ouvindo. Não, irmão, tem um Deus que pode mudar a sua situação, o meu Deus mudou situações semelhantes e tal. Ela para ouvir. Mas tem pessoas com o coração duro, falam, ei, não vem com essa conversa, você não está vendo o meu sofrimento, ainda vem com essa conversa.
sai para lá, né, seu isso, seu aquilo. Irmãos, infelizmente, irmãos, por que é o inferno? Porque vai ter muita gente lá. Se não tivesse muita gente que fosse para o inferno, não existe. O inferno foi preparado para os demônios, né? Satanás e seus anjos caídos, os demônios, né? Mas ele quer levar o máximo possível de pessoas para lá. E tem muitos que estão sendo levados para lá, porque ele endurece o coração da pessoa até na hora da morte, né? Então, não dê. Você pregou uma vez, zombou, escaneou. A palavra de Deus é um bem precioso, irmãos. A palavra de Deus é uma coisa santa. E ela não pode ser zombada, pisada, escarnecida por ninguém. Levou uma vez, a pessoa escarneceu, zombou, pisou, xingou. Não leva mais, irmão. Deixa Deus tratar até o ponto dessa pessoa se tornar receptiva à palavra. Em alguns casos até a pessoa pede. Em outros casos você vai falar e aí você vai encontrar um outro ambiente, porque o sofrimento fez aquela pessoa cair na real, né? Satanás endurece o coração e Deus vai lá e quebranta o coração. Mas o quebrantamento, infelizmente, é feito de uma maneira dura, é feito à base de lutas e tribulações. Por que você acha que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições? Porque as aflições são permitidas por Deus, porque elas têm um bom propósito, quebrantar, né? Mas o Senhor diz, tenha bom ânimo, porque aqueles que creem, ela passa rápido. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, olha, sabeis dar boas coisas, por que nós somos maus? O Senhor Jesus falou para o mancebo rico, bom só é Deus. Então, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhos pedirem. Irmãos, peça, busque, bata, até receber. Não desista. Não desista de pedir. Não, é direito seu, é a promessa de Deus. A não ser que você esteja pedindo algo supérfluo, capricho. Mas se você está pedindo uma promessa de Deus, peça, busque e bata, até receber. E aí você vai pedir, buscar e bater outra coisa. E se nós damos coisas boas aos nossos filhos, né? Deus dá mais aos seus filhos, porque Deus é bom e nós somos maus, é o que diz esse versículo aqui. Vós, pois, sendo maus. Por que nós somos maus? Porque nós não fazemos sempre o bem, né? Muitas vezes por um egoísmo, uma coisa qualquer, ou inconscientemente a gente acaba prejudicando alguém. E Deus não faz isso. Deus só faz o bem. Deus só faz, fala para o seu irmão do lado, Deus só faz o bem. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que é uma injustiça, mesmo você vendo o texto de Jó lá e fica revoltado, Deus só faz o bem. Amém? Porque Ele faz com bons propósitos. Por isso que aquele que é de Deus e passa pelas lutas, essas lutas vão cooperar para o seu bem, porque Deus só faz o bem. Então, se nós damos coisas boas aos nossos filhos, nós que somos maus, imagine Deus que só faz o bem. Deus nos presenteou com o seu Filho querido. Deus nos presenteou com a vida, com a nossa família, com a vida eterna. Tudo que Deus faz é para nós. Fala para o seu irmão do lado, tudo que Deus faz é para nós. Deus criou esse mundo para quem? Para nós, né? Então, Deus nos deu a nossa vida, Deus nos dá a salvação, Deus faz tudo para nós. Deus, Ele dá o exemplo, mesmo sendo Deus, Ele nos serve muito mais do que nós o servimos. Nós deveríamos servir ao Senhor, né? Está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, está aqui, Senhor.
Mas o Senhor é que mais nos serve. Nos serviu com a vida, nos serviu com o seu Filho, nos serve com livramentos, nos serve com bênçãos, nos serve com promessas. Então Ele dá o exemplo, mesmo sendo Deus. Então peça, busque, bata, mas na palavra, dentro da palavra, enquadrado na palavra, que Deus te dará. Persista. Não é bater uma vez só, é persistir, é direito seu, é promessa sua. Aquele que crê, ele só para de pedir quando recebe. Aquele que não crê, ele desiste no meio do caminho. E o pior, às vezes, ele desiste um minuto antes de receber. Nunca desista até receber. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. Glorificado seja o nome do Senhor.